Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. O que fazer quando uma pessoa cai em pecado? Eu devo abafar o caso, esconder a falha da pessoa? Devo expor o pecado dela para a igreja e abrir para todo mundo? Devo expulsar essa pessoa da comunidade? O que fazer quando uma pessoa cai em pecado? Eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo. Eu vou deixar aqui para você também nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram e principalmente nosso Telegram, porque nesse grupo você recebe informações exclusivas. Tudo que acontece aqui no Teu Lugar a gente coloca lá no Telegram. Então, clica aqui abaixo, tem os links aqui para você clicar e ficar pertinho da gente, tá bom? Hoje o conteúdo desse vídeo tem o propósito de ensinar você como lidar no cotidiano da sua igreja. Porque em qualquer igreja, em qualquer lugar, há pecadores e as pessoas caem em pecado. Como lidar com uma pessoa que caiu em pecado, né? Não é exclusividade da sua igreja, nem da minha. Infelizmente isso acontece, não deveria acontecer. São pessoas que estão buscando santificação, são pessoas que estão buscando o céu, mas acontece das pessoas caírem em pecado. Aliás, não só na igreja, né? A Bíblia mostra os seus heróis da fé caindo em pecado também. Há aqueles que caíram em pecado e há aqueles que estão vivendo no pecado. Como lidar com isso? A igreja precisa aprender a lidar com o pecador. E a Bíblia mostra alguns caminhos, como lidar com essas pessoas, como tratar o irmão culpado. Jesus fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, e eu quero trazer luz para você, talvez você está passando por isso aí na sua comunidade, como lidar com essa situação. Bom, quando acontece isso numa igreja, dois sentimentos acontecem na maioria das pessoas, né? Primeiro, aquelas pessoas que querem acolher o pecador. Todo mundo deve fazer isso. Mas aqueles que querem acolher o pecador são taxados de passivos, como aqueles que querem colocar panos quentes na falha do irmão. Há outros, porém, que querem a cabeça do irmão, né? E são taxados como os cruéis da igreja. E nem sempre é assim. Talvez essa pessoa é uma pessoa muito zelosa e ela não admite uma pessoa cometer uma falha de tal forma que fira o corpo, fira as pessoas. Então, quando essa pessoa, como eu disse na gíria aqui, quer a cabeça do irmão, na verdade não é porque ela é tão cruel. A Bíblia mostra esses dois lados e como equilibrar isso, como fazer isso, né? Você vê na parábola do filho pródigo, o filho pródigo saiu, gastou a sua vida com meretrizes e coisas horríveis, e quando voltou para a casa do pai, o pai recebeu o filho arrependido, recebeu o filho que caiu em si e se arrependeu do seu pecado, acolheu o filho, devolveu aí a sandália, o cajado, o anel, restituiu o filho na posição de filho e teve também o irmão mais velho que estava ali. Ele não gostou muito da história. Peraí, como é que é? Meu irmão faz o que faz e agora meu pai trata ele assim? Então aqui a gente já tem um retrato de algumas coisas, de como devemos tratar uma pessoa arrependida e vou mostrar também como não tratar uma pessoa, como tratar uma pessoa que não se arrependeu, tá? Vamos lá, vamos começar com Jesus. Eu acho que Jesus é o principal para nos ensinar como devemos tratar um irmão culpado. E ele nos ensina em Mateus 18, duas coisas importantes. Anote aí você que está anotando. Primeira coisa muito importante é que existe grau de tratamento com as pessoas. E segundo, existem formas diferentes de tratar as pessoas. Ou seja, não há um pacote, não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote e dizer assim, ó, é assim que trata todo mundo. Cada caso é um caso, cada pessoa uma pessoa. Já há 18 anos pastoreando, posso garantir isso para você, irmãos, que cada caso é um caso e que a igreja, a comunidade deve tratar cada caso individualmente à luz das Escrituras. Então vamos começar com Jesus. Primeiro, Jesus nos mostra que nós devemos fazer uma abordagem individual, particular. Está lá em Mateus capítulo 18. Vamos ler o versículo 15, acompanhe comigo. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Arguí-lo é argumentar com ele, tá? Vai argumentar entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão.
Então a primeira abordagem que Jesus nos ensina aqui, se alguém pecar, e aí está entre colchetes, né? Em alguns manuscritos está essa palavra, em outros manuscritos não está. Se alguém pecar, vai arguí-lo, vai argumentar com ele só, entre você e ele. Vai lá dizer para ele: ô meu irmão, o que é que você está fazendo? O que você está fazendo está errado. Vai argumentar com ele. E Jesus diz o seguinte: se ele te ouvir, se ele der ouvidos para você, então você ganhou o teu irmão. Por quê? Porque todas as vezes que um irmão é repreendido ou disciplinado, a disciplina deve ser envolvida de amor e com o desejo de recuperação do pecador. Toda disciplina tem a intenção de recuperar. A disciplina deve ser redentora, para que haja salvação daquela pessoa e daquela alma. Então, primeira abordagem, anota aí. Você precisa fazer uma abordagem pessoal, individual, particular, não abrindo para ninguém. Veja que nesse caso é entre ti e ele só. Quer dizer, é uma abordagem particular e privada. Segunda forma, Jesus fala no mesmo texto que deve ser uma abordagem agora com testemunhas. Caso essa pessoa não te ouça da primeira vez, você deve então chamar testemunhas. Está no versículo seguinte, acompanhe comigo. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, duas pessoas, né? Para que, pelo depoimento das duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, a orientação de Jesus é a seguinte: se essa pessoa não te ouviu no particular, chame uma ou duas pessoas. Aqui vai um conselho meu, pastoral. Se você for chamar alguém para conversar com um pecador, chame pessoas amadurecidas. Líderes, pastores, pessoas que vão saber lidar com o pecador e com a situação. Pessoas que já têm maturidade na fé. Não vai chamar um neófito, que essa pessoa não vai saber lidar com isso ainda, ele está aprendendo. Então chame uma ou duas pessoas e diga a mesma coisa para essa pessoa. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Quer dizer, para que a palavra se estabeleça, ao ouvir também o testemunho de uma ou duas testemunhas, talvez esse irmão se arrependa e te ouça. Agora Jesus diz o seguinte: olha, se nem isso der certo, nem na abordagem particular, privada, nem na abordagem com testemunhas, então faça a terceira abordagem, uma abordagem coletiva. E agora já deve expor isso à igreja. Veja o versículo seguinte, é o mesmo texto de Mateus 18. Veja o versículo seguinte agora, 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Aqui já envolve uma exposição do pecador. Veja, até as duas primeiras abordagens, não havia a exposição do pecador para a comunidade. Tem que expor para todo mundo, nem sempre. Veja que Jesus fala para fazer uma abordagem particular e depois, se for abrir para alguém, para no máximo duas pessoas, que seriam duas testemunhas. Caso essa pessoa não ouça ainda esses irmãos que estão ali carinhosamente e amorosamente tentando recuperar o pecador, então deve-se levar à igreja. Olha, este irmão está em pecado, dize-o à igreja. Quer dizer, conta para a comunidade. Com algumas finalidades. Primeiro, proteger o rebanho. Olha, esse irmão está fazendo isso, cuidado com ele. Ele está parecendo um lobo em pele de ovelha. Então deve-se tomar cuidado com esse irmão, né? De outra forma também deve dar um chacoalhão no irmão, para o irmão pensar: opa, peraí, agora todo mundo já sabe, não dá para ficar fazendo achando que ninguém vai ver o que eu estou fazendo. A comunidade já sabe o que eu estou fazendo. Quer dizer, já é uma disciplina um pouco mais extrema para aquele que não quer se consertar e que não quer se voltar à palavra de Deus. E se mesmo assim, mesmo dizendo para a igreja, essa pessoa não ouvir, Jesus fala o que se deve fazer com essa pessoa, continuando no mesmo versículo na parte B agora. Então, nesse caso, olha só, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que é considerar como gentil e publicano? É excluir ele da comunhão da igreja. Quer dizer, é um gentil, ele não faz mais parte da igreja, ele é um publicano, é um pecador, um traidor, ele não deve mais fazer parte dessa comunidade, ele não deve mais fazer parte da igreja. Então, professor, eu posso expor, a Bíblia mostra então que eu posso expor o pecado de uma pessoa? Sim, quando chega em certo momento, você deve até expor o pecado da pessoa e até excluí-la da comunidade. Essa questão de expor o pecado, Paulo fala sobre isso também. Veja comigo 1 Timóteo capítulo 5,
Versículo 20, acompanha essa leitura. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então veja, quando uma pessoa é um pecador contumaz, ele continua no pecado, ele não se converte, Paulo fala que sim, nós podemos expor esse pecado a outras pessoas, sem que isso seja fofoca ou alguma coisa assim, mas é um zelo por aquela pessoa, para que ele se converta, né? Para que os outros também, ao ouvirem isso, temam, para saber que a igreja está tratando do caso, que a igreja não é uma igreja passiva quanto ao pecado, que quer a restauração do pecador, mas que está tratando o pecador, está colocando a mão na massa ali para que haja solução naquele problema que feriu aquela comunidade, né? Então sim, pode-se expor o pecado da pessoa e pode-se excluir a pessoa ainda da comunhão. Paulo também corrobora com Jesus quando fala sobre exclusão. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, um rapaz está casado com a mulher do próprio pai, ou seja, com a sua madrasta. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, acompanha a leitura. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir, esse verbo possuir aí é muito interessante, quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Por que eu falei que esse verbo possuir é um verbo interessante? O tempo desse verbo está no tempo presente, e no grego é um tempo presente como se fosse de forma contínua. Então essa pessoa ainda continua no pecado. Ele ainda continua possuindo a mulher de seu pai. Quer dizer, ele não se arrependeu, ele continua na prática do pecado. Aqui tem uma diferença também. Tem um irmão que caiu em pecado, podemos falar sobre Davi. Davi caiu em pecado e o próprio profeta falou para ele, Deus te perdoou. Davi nunca mais cometeu o mesmo pecado que ele havia cometido, né? Então ele se arrependeu e se voltou a Deus e é considerado um homem segundo o coração de Deus, é um pecador arrependido. Acho que todas as pessoas estão sujeitas a cair no pecado. Quem nunca caiu, quem nunca pecou, Jesus falou para a mulher adúltera, naquele caso da mulher adúltera, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, cair em pecado é uma situação que pode acontecer com muitos homens de Deus, como aconteceu com Davi, né? Uma coisa é cair em pecado, outra coisa é permanecer no pecado, é continuar. Esse verbo possuir aqui está mostrando que ele continua no pecado com a sua madrasta. Quando ele percebe que está em pecado, ele deve abandonar o pecado. E esse pecador não fez isso. Então Paulo fala, por que não tirou essa pessoa da igreja? Olha, se eu estivesse aí, mas eu estou aí com vocês como se fosse em espírito. As palavras de Paulo são fortes. Ele diz o seguinte, eu entrego essa pessoa a Satanás. Para quê? Para que ele seja salvo. Quer dizer, há uma coisa estranha aqui, né? Mas é que Paulo quer dar um chacoalhão nele, dizer assim, olha, é como se falasse assim, ô rapaz, presta atenção, olha o que está acontecendo com a tua vida. Quando uma pessoa vai ser atropelada, você não pode falar assim, olha, o carro está chegando, viu? Cuidado com o carro. Você não pode ser, olha, com todo amor e carinho, eu estou dizendo para você, está vindo um carro aí e ele vai te atropelar. Irmão, sai da rua, né? Não. Tem hora que você tem que dar um empurrão na pessoa, falar, olha o carro aí, meu irmão, você vai para o inferno. Você vai morrer. Então, é um empurrão. É um empurrão para fora da comunidade para que no final essa pessoa seja salva. Veja que sempre, sempre a disciplina tem a intenção, como Deus quer que todo pecador se arrependa, assim também a igreja deve sentir a mesma coisa. Para finalizar, vamos ler 1 Coríntios 5, a partir do versículo 9, acompanha comigo. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Quer dizer, Paulo está falando assim, não é para você não se associar com os mundanos e com as pessoas que estão ao nosso redor. Como é que eu vou sair desse mundo tenebroso, jaz no maligno? Não tem como. Mas olha só, veja comigo a partir do versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, quer dizer, a pessoa se diz irmão, ela não é porque ela é pecadora dessa forma, ela não é um irmão nunca, né? Diz irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal,
nem ainda comais. É interessante que você pode comer com pecadores de fora do mundo, assim como Jesus comeu com muitos pecadores, né? Mas a Bíblia orienta não comer com o irmão que é pecador. Quer dizer, com uma pessoa que se diz irmão e faz tudo isso que nós lemos aqui. Veja o próximo versículo. Pois com que direito havia eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Os de fora, os do mundo, Deus vai julgar. Nós devemos julgar, sim, os de dentro. Nós devemos julgar essas pessoas e expulsar do nosso meio aqueles que não querem se converter e não querem seguir a mesma fé que a Bíblia nos orienta. Eu espero que com esse vídeo você aprenda a lidar com o irmão culpado. E agora, professor, resumidamente, o que eu devo fazer? Acolher ou expulsar essa pessoa da igreja? Depende do caso. Que Deus te dê sabedoria para lidar com essa situação, sabendo que todo mundo é pecador, todo mundo está sujeito às mazelas dessa vida e você com muita sabedoria vai saber lidar com o pecador, com o amor de Cristo e também com o temor do Senhor. A disciplina ela junta as duas coisas, o amor e também aquele momento em que você vai disciplinar a pessoa para que ela seja restaurada pelo castigo que ela está recebendo ali, assim como a sua mãe e seu pai fizeram com você para te ensinar o caminho certo, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido edificante para você. Se você gostou, deixa um like pra gente aqui nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas também, comente aqui abaixo se já aconteceu algum caso como esse na sua igreja ou perto de você, como é que você lidou com esse caso, nós queremos saber também, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, tem um lugar.